Olá, jovens, tudo bem? Bom, mais um exemplo resolvido aqui para vocês. Nós ainda estamos trabalhando com a questão de análise de movimento, né, a dinâmica de movimento, a partir dos conceitos de trabalho e energia. E agora, neste exemplo especificamente, nós vamos ter aí a força gravitacional atuando na direção do deslocamento. Então, ela também vai realizar um trabalho e nós vamos tentar identificar aí. Então vamos lá, o enunciado do exercício diz o seguinte para a gente, que uma corda é usada para baixar verticalmente um bloco de massa m, inicialmente em repouso, com uma aceleração constante para baixo de 1/4 de g. Após o bloco descer uma distância d, determine o trabalho realizado pela força da corda sobre o bloco, o trabalho realizado pela força gravitacional sobre o bloco, a energia cinética do bloco e a velocidade do bloco. Bom, vamos lá. Para começar a entender melhor o que o exercício está pedindo, vamos fazer nossa representação. Então, representando aqui o sistema, a gente teria um bloco de massa m aqui, aonde a força-peso atua sobre ele sempre. Uma corda atua sobre ele, gerando uma força vertical para cima, aqui na direção da corda, né, que a gente vai chamar de tração. Esse sistema aqui deixa o bloco descer a uma distância d. Então, já escolhi aqui o nosso sistema de referência também apontando para baixo aqui, no mesmo sentido do deslocamento. Ok? E além do que, nosso movimento acontece só na vertical, então não há necessidade de tratar como movimento bidimensional, né? Então a gente tem essas duas forças atuando aqui. E essas duas forças atuam de uma tal forma que a aceleração que o bloco desce é igual a g sobre 4, 1/4 da gravidade. Então percebam que não é um movimento de queda livre. Se fosse de queda livre, a aceleração seria igual à gravidade. Mas não é queda livre porque tem essa corda aqui aplicando uma tração para cima. Então a combinação dessas duas forças, né, a aplicação da lei de Newton, da segunda lei de Newton para essas duas forças atuando aqui, daria uma aceleração resultante de g sobre 4. E há um detalhe importante que o exercício nos dá aqui. Ele diz que a aceleração é constante. E por que isso é importante? Porque se a aceleração é constante e o peso também é uma constante, né, a gente trata o peso nas proximidades da superfície da Terra como sendo uma força constante, então o resultado é que a tração também deve ser uma força constante. E por que isso vai nos ajudar? Porque na letra A, que ele pede o trabalho realizado pela força da corda, a gente pode usar a definição de trabalho de uma força constante, né, que é efetivamente, esse resultado ele vem daquela integral de linha da definição de trabalho. Mas como a força já é constante, a integral fica simples e o resultado é o próprio produto escalar entre a força tração, nesse caso, produto escalar com o vetor deslocamento. Então, o produto escalar entre esses dois vetores vai nos dar o trabalho. Sendo assim, a gente pode usar a definição de produto escalar e resolver aqui o módulo da tração vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. E o ângulo entre esses dois vetores a tração é verticalmente para cima, o deslocamento é vertical para baixo. Então, o ângulo entre eles é 180 graus. Sendo assim, o cosseno de 180 graus nos resulta menos 1. Então, eu já sei quanto vale o cosseno. O exercício nos diz que o deslocamento é d, então eu conheço esse módulo, é o módulo d de deslocamento. Só que o exercício não diz nada com relação à força-tração, né? Eu não sei nada sobre ela. Então eu preciso definir como que é o comportamento, né? Como que eu descrevo esta força-tração para conseguir calcular totalmente esse trabalho. Então vamos lá. Para isso a gente precisa aplicar a segunda lei de Newton para essas duas forças. Então, pela segunda lei de Newton, na direção y, a resultante, né, a somatória dessas duas forças, como eu escolhi o y apontando para baixo aqui, então eu tenho que o peso é positivo, a tração se torna negativa, e isso é igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu isolar aqui a tração, eu tenho que o peso menos a massa vezes a aceleração, então é igual a massa vezes gravidade, que vem da força-peso, menos A. Só que o A é essa constante aqui, g sobre 4. Com isso eu consigo fazer essa conta. A tração é massa vezes g menos g sobre 4. Então, uma coisa inteira menos 1/4 dessa coisa, sobra 3/4 dela. Então, a tração é 3/4 de mg. Sendo assim, agora eu posso substituir essa tração aqui na nossa expressão para o cálculo do trabalho. E o resultado que a gente chega é que o trabalho realizado pela tração, né, a força da corda, é igual a menos, que veio do cosseno aqui, que é menos 1, 3/4 de mg, que é a força-tração, vezes o deslocamento d. Então eu posso escrever como essa expressão. Se eu conhecer a massa e conhecer o deslocamento, o trabalho da corda, né, da força da corda, seria menos 3/4 desta relação aqui. Ok? Agora vamos para a letra B. A letra B ele pede o trabalho realizado pela força gravitacional.
A força gravitacional também é uma constante, então eu também posso usar essa definição de trabalho como sendo a força, o vetor força, produto escalar com o vetor deslocamento, que nos dá então o módulo do peso vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Agora eu tenho que o peso é vertical para baixo e o deslocamento também é vertical para baixo. Assim o ângulo entre eles é zero. Com isso o cosseno de zero é igual a 1 e o nosso resultado fica o peso vezes o próprio deslocamento. E o peso a gente sabe que é massa vezes a gravidade. Então o nosso trabalho aqui da força gravitacional é expresso por esta relação aqui. Ok? Letra C, ele pede a energia cinética do bloco. Bom, a gente pode usar a ideia o teorema do trabalho e energia cinética, né? Onde eu sei que o trabalho total realizado sobre um corpo vai ser igual à variação da sua energia cinética, ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial. Como ele diz para a gente que o sistema sai do repouso, então a energia cinética inicial é zero. Com isso, eu posso abrir o trabalho total como sendo a soma dos trabalhos da corda mais da força gravitacional, porque ambas atuam na direção do deslocamento, então o trabalho total é a soma das duas, e isso é igual à energia cinética do bloco. Então eu posso isolar a energia cinética e eu tenho trabalho da força gravitacional, mg vezes d, e o trabalho da corda é menos 3/4 de mg vezes d. Sendo assim, a energia cinética do bloco é uma coisa inteira menos 3/4 dessa coisa, vai sobrar apenas 1/4 dela. Então 1/4 de mgd, isso é a energia cinética do bloco. Bom, agora a letra D, ele pede a velocidade do bloco, né? Então a gente pode usar a mesma ideia do trabalho e energia cinética, onde o trabalho total é igual à variação da energia cinética, ou seja, trabalho da gravidade, da força gravitacional, mais o trabalho da tração é igual a meio de m, a variação da velocidade aqui ao quadrado. Lembrando que a velocidade inicial é zero, ele sai do repouso, então sobra a relação para a gente que mgd, trabalho da gravidade, menos 3/4 de mgd, trabalho da força da corda, igual a meio de mv ao quadrado. Então eu posso, novamente, mgd menos 3/4 mgd, isso vai dar 1/4, igual a meio de mv quadrado. Aí lembrando que esses m's aqui foram simplificados, né? Por isso que sai aqui a equação, não tem, o resultado final aqui não tem nenhum dependência com a massa, ok? Com isso sobra aqui, se eu isolo essa velocidade ao quadrado, fica então 2/4 de GD, ou seja, 1/2 de GD aqui. E aí basta tirar a raiz quadrada e nós chegamos então na velocidade do corpo nesta posição D aqui, com a descida. Beleza? Bons estudos aí para vocês e qualquer dúvida estou à disposição. Valeu!